Olá, sejam muito bem-vindos a essa 18ª edição do nosso Enfoque. Meu nome é Viviane, eu sou professora do Centro Universitário Internacional Uninter e é um prazer estar aqui com vocês. Desde já quero agradecer pela presença, pela participação de todos e também a toda a equipe organizadora do evento. Então eu quero falar com vocês um pouquinho de como a gente pode melhorar nossas capacidades cognitivas. Para quê? Para nos tornarmos mais resilientes, ainda mais nesse período conturbado e que nos encontramos no nosso mundo. Então eu quero mostrar para vocês ferramentas que nós possuímos dentro do nosso sistema nervoso central e, quando bem utilizadas, então, vão promover essa resiliência, fortalecendo o nosso cérebro e as nossas decisões. Eu quero iniciar, então, falando um pouquinho para vocês a respeito das funções executivas. Antes, só quero colocar aqui um preâmbulo para vocês a respeito, então, do nosso sistema nervoso central. Quando a gente está falando do cérebro, que é essa parte mais evoluída, que surgiu por último no contexto evolucionário, a gente está falando de uma estrutura que tem sentido quando a gente avalia o organismo como um todo. Isso é, para fazer sentido esse cérebro, ele tem que estar dentro de um corpo em funcionamento. Por quê? O sistema nervoso, ao longo de todo o período de evolução das espécies, ele foi se constituindo para quê? Para ele ser esse sistema integrador, aonde um sistema que consiga captar tudo que está acontecendo no ambiente externo desse organismo, desse indivíduo, e também avaliar como que está a situação interna do organismo para o bom funcionamento de todos os órgãos e de todos os tecidos. Dentro dessa parte mais atual, que é realmente o telencéfalo mais envolvido dentro dos primatas, ainda mais dentro da nossa espécie, Homo sapiens, nós temos então várias capacidades cognitivas de soluções de interações com o ambiente. E dentro dessas capacidades cognitivas, então, as funções executivas. Vamos ver aqui um pouquinho, então, o que elas são. Então, elas são essas capacidades do cérebro para quê? Para que a gente possa conseguir planejar, agir, organizar tarefas, controlar as nossas emoções. Elas ficam mais localizadas nessa área que está mais coloridinha ali em vermelho e amarelo, principalmente na frente, a nossa parte do córtex pré-frontal, essa parte da nossa testa. E ela pode, então, promover uma melhor adequação da nossa aprendizagem e das nossas tomadas de decisões. Quais são essas funções executivas? As principais funções executivas são memória de trabalho, que possibilita com que eu receba uma determinada informação e, a partir dessa informação, eu consiga manipular ela por um determinado período de tempo para solucionar alguma questão que eu tenho ali na minha frente. Por exemplo, quando eu tenho que fazer uma operação matemática, eu consigo ficar com alguns números de um determinado período de tempo e associando com os conhecimentos que eu tenho, então, de matemática para elaborar uma resposta. Controle inibitório tem muito a ver com a autorregulação, a capacidade de postergar recompensas, estímulos, tem a ver também com atenção seletiva. Então, eu seleciono, nesse momento eu preciso ter foco e estar prestando atenção num determinado evento, naquilo que eu estou fazendo num determinado momento, não recaindo em distratores. Então, muitas vezes, até a minha vontade é estar fazendo uma determinada outra ação, mas o controle inibitório me auxilia a manter o meu foco e a atenção naquilo que eu preciso fazer naquele momento. Flexibilidade cognitiva, conseguir trabalhar com mudanças de paradigmas, não ter só um determinado plano A, por exemplo, mas pensar no plano B, no plano C, conseguir avaliar situações e encontrar novas soluções, não ficar presos a paradigmas e ao modo automático. Então, sempre que a gente está falando de funções executivas, eu já adianto, é a forma que o nosso sistema tem de sair do piloto automático. É a forma onde a gente coloca, de fato, esse sistema todo
para trabalhar e assim não produzir mais do senso comum, mas que a gente consiga estar ativo, realmente operacional. O planejamento, então, à medida que eu tenho essa memória de trabalho, esse controle inibitório, essa flexibilidade cognitiva que me permite, então, estar avaliando situações, eu consigo fazer o melhor planejamento. Quais são os recursos que eu vou estar ali captando para conseguir ser efetivo na resolução daquilo que eu preciso executar? Por fim, a tomar a decisão. Quando eu escolho, dentro desse planejamento, né, todas as etapas a serem seguidas, eu consigo, enfim, então, executar de fato a minha ação. E o monitoramento é para quê? Para avaliar todo aquele planejamento que eu fiz, né? Toda aquela flexibilidade cognitiva, ela foi efetiva? Me trouxe sucesso? Me trouxe os resultados esperados? Como, então, que elas se interrelacionam? Então, a memória de trabalho, ela vai sustentar essas informações para que a gente consiga operacionar ali no momento, e junto com o controle inibitório que está impedindo que eu me distraia, vai possibilitar, então, meu planejamento e a minha tomada de decisão. Exemplo prático. A gente precisa executar uma demanda de trabalho. Se eu não tiver focado, com a memória de trabalho ali atuando, dentro da atenção seletiva, eu começar a me distrair, dificilmente eu vou conseguir, de fato, chegar ao fim dessa demanda de trabalho. Ainda essa memória de trabalho é que vai permitir com que o teu raciocínio do início da atividade ao fim se mantenha, com que você não perca essa linha de raciocínio. Por exemplo, nesse momento que eu estou falando com vocês, se a memória de trabalho não estiver operacional, se a atenção seletiva de vocês não estiver em mim, vocês dificilmente vão conseguir acompanhar o que eu estou falando. Então, aqueles momentos que a gente se perde, né, dentro de uma aula, ou até mesmo na leitura. Sabe quando a gente lê, a gente chega no final e fala assim, nossa, eu não li nada. Por quê? Você só decodificou ali as letras, mas não estava com a tua atenção, de fato, naquele texto, naquela aula. E por fim, então, depois que eu planejei, tomei decisão, de novo a gente vai monitorar. E se não der certo? Todo aquele planejamento que eu fiz, eu tentei executar da melhor maneira possível, mas o resultado não foi esperado, foi negativo, né? A gente tem ali um momento de frustração através do automonitoramento, e esse monitoramento vai permitir o quê, né? Novamente, voltando lá na flexibilidade cognitiva, que a gente possa avaliar novas formas, então, de solucionar aquele problema que não teve um bom êxito. Prosseguindo. Então, nos processos de aprendizagem, essas funções são primordiais para que a gente consiga manter a atenção nas aulas, consiga organizar as ideias para estudar, resolver os problemas de forma lógica e lidar com as frustrações, né? Um grande problema que nós estamos tendo no nosso momento atual, em parte pelo alto uso realmente dos recursos tecnológicos, de todas as telas possíveis e imagináveis disponíveis, é a dificuldade de manter o foco e a atenção para uma determinada atividade. Então, quando a gente tem esse excesso de uso de telas, a gente fica muito propenso a ter a dificuldade de manter o foco atencional numa única tarefa por um longo período de tempo, onde a gente sempre recai em estar de novo checando ali, será que realmente não chegou nenhuma notificação para mim, né? Dá uma olhadinha ali na rede social, e isso acaba comprometendo todo o raciocínio ali dentro do período de aprendizagem. A mesma coisa com a relação ao trabalho. Nós sabemos que hoje no mundo do trabalho está sendo exigido cada vez mais pessoas com alta eficiência e capacidade de resolução de problemas complexos. E isso não é possível se eu não conseguir manter a minha capacidade atencional, o meu foco, eu não tiver flexibilidade cognitiva para encontrar novas soluções, fazer todo um planejamento, e um planejamento dentro do quê? De um prazo, né? Como é complicado a gente ter que ficar renegociando prazos com os nossos gestores. E isso demonstra realmente que a pessoa tem uma dificuldade dentro de habilidades,
dessas funções executivas. E nas relações interpessoais, a capacidade ali do controle inibitório, de controlar os meus impulsos, para quê? Porque eu consiga, de fato, manter uma relação cordial com as pessoas, dialogar, quando as pessoas não concordam comigo, tentar realmente entender o ponto de vista da pessoa e não o tempo todo estar me sentindo atacado. Para isso eu tenho que ter autorregulação, da questão ali do controle inibitório e também essa capacidade de ter essa percepção do outro. Então, as pessoas com boas funções executivas tendem a ser mais organizadas, focadas, resilientes e equilibradas emocionalmente. O que é o importante aqui dessa palavra resiliente que eu trouxe como tá o título aqui desse mini curso? É justamente não sucumbir às primeiras frustrações, às primeiras dificuldades. Por isso, a importância dessa flexibilidade cognitiva. Não é porque não deu certo, não saiu da forma prazerosa como a gente imaginava, né? Então, a gente faz todo o planejamento, quer que tudo ocorra perfeitamente, exatamente como foi ali o planejamento. E na maioria das vezes não é o que acontece. E aí entra a importância de manter o otimismo, de manter essa capacidade de encontrar novas soluções, novas saídas, que é a resiliência. Vamos lá. Então, exemplificando, uma situação hipotética eu trouxe aqui no mundo organizacional, no trabalho. Estou atolado de trabalho, tenho muitas tarefas para entregar, para concluir. O que eu primeiro tenho que fazer? Eu tenho que conseguir manter em mente aquilo que cada tarefa vai exigir de mim. E a partir disso, então, eu vou definir ordens de prioridade. O que é o mais importante fazer nesse exato momento? O que tem que ser entregue primeiro? O que, se eu não cuidar agora, logo vai virar uma situação emergencial? Com o controle inibitório, consegui me manter ali realmente naquelas tarefas, não pulando, não deixando a minha mente, que o cérebro gosta muito, inclusive, tá, de ficar pulando a sua atenção de galho em galho. E aí não é só as distrações externas, a gente tem que cuidar também das distrações internas. Então, como se dá isso? Digamos que você esteja passando por um problema familiar. Um problema emocional, você está com o seu emocional abalado, o controle inibitório para a gente conseguir também executar as tarefas, ele existe também para isso, para quê? Para que eu consiga deixar de lado aquele problema que naquele momento eu não posso resolver, não há como naquele momento eu ter uma finalização, para que eu, de fato, consiga executar o que eu tenho que executar ali naquele momento. Então, vejam, não sabe aqueles pensamentos ruminantes também? Tudo isso passa por esse autocontrole e pelo controle, portanto, inibitório. Flexibilidade cognitiva, novamente, por exemplo, você está lá, priorizou suas tarefas, falou, vou fazer isso aqui primeiro, depois aquilo. Mas o teu chefe chega e fala para você, não, a nossa prioridade agora é essa. Então, a flexibilidade cognitiva funciona muito também para que no meio do caminho também seja mudado o planejamento e não só lá depois já do objetivo final concluído. E aí a tomada de decisões, né? Saber escolher bem por onde começar e também saber se posicionar dizendo, olha, isso nesse momento eu não vou conseguir entregar e mostrar os seus motivos do porquê. Dentro, é claro, se você já fez um bom planejamento. E o automonitoramento, né? Será que eu realmente estou dentro dos prazos previstos? Será que realmente eu vou conseguir dar conta de entregar tudo dentro desses parâmetros? E aí uma outra função que auxilia, dá suporte, uma outra é a neuroplasticidade. Então, as funções executivas, quanto mais eu exercito as funções executivas, eu estou também exercitando a minha neuroplasticidade, e quanto mais eu vou trabalhando a minha neuroplasticidade, melhor vão ficando as minhas funções executivas. Então, mas o que é a neuroplasticidade? Então, a gente viu que funções executivas são funções cognitivas especializadas, importantes para os nossos processos comportamentais, de aprendizagem, de manutenção de nossas atividades. A neuroplasticidade é a capacidade que o sistema nervoso tem de se adaptar, de se remodelar a diversas situações e contextos, inclusive quando ele sofre injúrias, danos. Então, o que acontece? Antigamente, até o final da década de 80, início da década de 90, acreditava-se que, após a primeira infância, acabava o processo de neuroplasticidade. Isso é, o cérebro não conseguia mais transformar.
valia, sabe aquele ditado antigo, não é possível ensinar truques novos a cachorros velhos? Então, era esse contexto que a neurociência acreditava até ali meados do início da década de 90. Porém, entretanto, todavia, a gente conseguiu comprovar que não, a neuroplasticidade perdura até o final da vida das pessoas. Isso é, podemos sim aprender coisas novas até o final da nossa vida. E quando a gente fala em aprendizado, não é só aprendizado acadêmico, não. É também a capacidade de mudar comportamentos, selecionar comportamentos que sejam mais interessantes e deixar aqueles comportamentos que a gente observa em nós que nos prejudica, né? E aí a gente entra com várias questões que não são fáceis, mas podem sim ser superadas, como alguns e diversos vícios, por exemplo. Quais são os tipos de neuroplasticidade? Então, uma coisa que é importante a gente dizer também é que a neuroplasticidade, ela não é a mesma em termos qualitativos e quantitativos durante toda a nossa vida. Então, a gente tem um boom de neuroplasticidade desde lá da vida intrauterina até os 3 primeiros anos de idade, aonde eu tenho dentro da vida intrauterina, principalmente a neurogênese, então realmente o nascimento, essa produção dessas células nervosas, os neurônios, e depois começa todo o processo de produção dos axônios, que são os prolongamentos por onde as informações vão passar do corpo celular até o próximo neurônio. E isso vai se dar até por volta de 3 anos de idade. Depois disso, o aparato físico cerebral está mais ou menos já modelado. O que acontece lá por volta dos 3 anos de idade? A gente tem a poda sináptica, então a gente tem uma série de conexões interneurais e até mesmo de número de neurônios que acaba sendo suplementado desse sistema nervoso. E isso é sim uma remodelação, portanto, está dentro ali da neuroplasticidade. Depois disso, eu vou ter um outro boom sináptico, que é dessa fase dos 3 até por volta dos 11, 12 anos, onde eu vou ter uma segunda poda ali sináptica. E por fim, ali dos 12 até os 15, ainda meu cérebro é extremamente plástico, eu consigo aprender com maior facilidade. E aí até os 25 anos, onde tem a maturação final daquela área pré-frontal que está envolvida com as funções executivas. Então, o que a gente sabe dentro de toda essa remodelagem cerebral? As funções executivas, elas começam por volta dos 12 meses de idade, a partir de 1 ano, principalmente já com a capacidade do controle inibitório, que não é aquela coisa assim fantástica, realmente de autorregulação como nós temos, mas o indivíduo começa a desenvolver ela. Depois, até os 3 anos de idade, a gente começa a conseguir selecionar a nossa atenção. Até os 5 anos depois, uma coisa muito importante que acontece é a nossa capacidade de conseguir mentalizar os objetos, guardar então a imagem do objeto na nossa imagem, conseguir lidar com esses pensamentos. E depois, por fim, lá na idade adulta, realmente, que a gente tem a maturação final. O que eu quero dizer com isso? Até ali 18 anos, é difícil a gente conseguir avaliar o grau de juízo, de autoconhecimento e de responsabilização de tomar de decisões dos indivíduos, justamente porque essas funções executivas não estão totalmente planificadas, totalmente já consolidadas, tá? Isso dá-se até os 25 anos de idade. Mas o que é importante? Até os 15 anos, a capacidade de aprendizado do indivíduo é muito maior. É o cérebro esponja, é o cérebro que realmente consegue interagir e aprender muito rapidamente. Até os 25 anos depois, ali que passa a faixa da adolescência, essa facilidade fica um pouquinho menos, já fica reduzida. E a partir, então, dos 25 anos de idade até os 60 anos de idade, ela diminui um pouquinho mais. Na faixa de quanto? Dentro ali da adolescência até o início da idade adulta, você tem 50% a mais de neuroplasticidade, então, a gente volta aqui, né, da neuroplasticidade sináptica do que você tem nas outras faixas etárias, tá?
Quando eu falo de regeneração e crescimento axonal, então ele é um pouquinho mais difícil, tá? Aonde que eu tenho crescimento axonal? Por exemplo, em nervos periféricos, quando eu tenho lesão de nervos periféricos, a depender do tipo e do grau da lesão, você consegue ter de novo essa reconstituição axonal. E na regeneração a gente fala em neurogênese. O cérebro adulto produz novos neurônios? Então, essa é uma discussão grande também dentro do campo da neurociência, mas a gente já conseguiu comprovar que sim, tá? Tem duas áreas, né, mais específicas dentro ali do sistema nervoso central do indivíduo adulto que produz sim novos neurônios, que é a área do hipocampo, que é responsável pela produção de memórias, aprendizado, está relacionado também com contextos emocionais, e o bulbo olfatório. Então, continuando, então, só recapitulando. Mesmo após a infância, o cérebro vai conseguir manter a sua capacidade de adaptação. A gente consegue sim aprender, a gente consegue mudar comportamentos. Através do quê? De estímulos cognitivos, físicos e emocionais. Atividades tais como leitura profunda, ler de fato um texto inteiro, um livro inteiro, né? Auxilia muito esses processos. Aprendizado contínuo, nunca parar de aprender. Meditação. São atividades que podem reduzir efeitos de envelhecimento. Por quê? A partir dos 50 anos de idade, a partir já dos 25, mas fica mais pronunciada depois dos 50, a gente começa a ter uma perda realmente dessa capacidade neuroplástica do cérebro, onde a gente vai tendo lesões e mortes realmente dessas células nervosas. Mas tudo vai depender do quê? De como a pessoa vive, da qualidade de vida dela, dos comportamentos dela, daquilo que ela escolhe, né? Principalmente quando a gente fala de alimentação, sono, aquilo que ela ingere, exercício físico, né? Se ela é muito estressada ou não, a gente já vai ver que o estresse acaba colaborando de forma negativa, tá, para o processo. Então, para eu manter minha neuroplasticidade, eu tenho que ter o quê? Aprendizagem contínua. Isso aqui vai auxiliar muito uma coisa que a gente chama de reserva neurocognitiva. Então, a partir do momento que a gente envelhece, a gente pode ficar mais propenso a doenças neurodegenerativas. E essa reserva neurocognitiva, então, vai permitir com que mesmo que eu tenha a doença neurodegenerativa, como o Alzheimer ou o Parkinson, os sintomas dessa doença podem ser postergados através da reserva cognitiva. E como que eu faço isso? Através do acúmulo de grandes agrupamentos de redes sinápticas. Então, por mais que eu perca um determinado número de células, outras conseguem dar suportes graças a essa rede sináptica que eu vou construindo ao longo da minha vida. Então, a meditação, principalmente o mindfulness, que permite esse aumento de foco e equilíbrio emocional. O exercício físico produz uma neurotrofina muito importante, que é o BNDF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. Esse fator auxilia tanto na produção, naquela neurogênese específica do hipocampo, que a gente fala, mas ele também dá suporte para a manutenção, para manter essas células nervosas saudáveis por maior tempo. Interações sociais saudáveis. Então, uma das necessidades básicas humanas é a conexão com outros seres humanos, sim. Tem um estudo de Harvard, que já dura mais de 80 anos, onde eles queriam observar, né, quais são os elementos chaves para a longevidade. E o elemento que eles viram como mais crucial é as pessoas terem uma rede de apoio, as pessoas terem conexões sociais fortes. É um dos vínculos, né, que permite, então, essa longevidade e essa saúde mental. Alimentação equilibrada. A gente sabe que o excesso de açúcar, gordura, são promotores inflamatórios, se eu estou falando de questões inflamatórias, eu estou falando em injúrias no organismo como um todo, incluído o sistema nervoso central. Jogos de raciocínio, então a gente sabe que tem sim meios, mecanismos que a gente pode treinar funções executivas e a neuroplasticidade através de jogos, exercícios, de testes. E agora um pouquinho sobre os neurotransmissores. Então, para eu conseguir manter a minha atenção, alguns neurotransmissores precisam estar atuantes, modulados, com boa recepção ali nos meus neurônios.
Logo pela manhã, quando a gente acorda, lá a partir de mais ou menos às 6 horas da manhã, com um pico às 9 horas, a gente tem liberação maior de cortisol no nosso sistema nervoso. Para quê? Para a gente consiga acordar, a gente consiga estar desperto, consiga um aumento da nossa capacidade de consciência, capacidade cognitiva, após um sono realmente que tenha sido reparador. O cortisol, então, vai me dar essa energia para eu estar acordado, para eu estar consciente. Mas ele não é o único envolvido. Junto com ele, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o glutamato, que vai estar auxiliando esses processos também atencionais de retenção de memória. A epinefrina, tá? Que é a adrenalina, que inunda o córtex cerebral também, promovendo então esse foco atencional. Então, dentro das atividades que eu tenho que executar, ela vai me dando a saliência atencional, aquilo que eu preciso de fato manter a atenção, e vai deixando as demais fontes ali distratoras com menor saliência. E junto ainda a acetilcolina. Sem acetilcolina é impossível manter períodos prolongados de atividades atencionais, tá? E de aprendizagem. E o GABA vai fazendo também essa seleção, então, o que importa naquele momento, o que não importa. A maioria das nossas sinapses, ela se dá por glutamato e por GABA. O glutamato é o principal neurotransmissor ativador dessas sinapses e o GABA é o principal neurotransmissor inibidor, né? O ácido gama-butírico. E a serotonina é esse neurotransmissor do bem-estar. A dopamina eu deixei ali por último, porque, como eu costumo dizer, ela é a famosinha do momento, né? Está relacionada com os sistemas de recompensa, com os sistemas de motivação, com os sistemas também do abuso, né, de diversas substâncias e situações. Mas qual que é o grande jogo, digamos assim, da dopamina? É a forma como eu trabalho com ela, a forma como eu utilizo ela. A dopamina, ela surgiu como um neurotransmissor realmente para a gente ter gana, ter vontade de correr atrás vontade de buscar alguma coisa. A dopamina, ela tem o seu pico de liberação quando eu tenho a antecipação da recompensa. Então, o que acontecia, né? A gente tem que lembrar que não há muito tempo atrás nós não tínhamos os grandes centros urbanos e nós vivíamos ainda dentro de florestas, né? O que acontecia ali naqueles primatas? Ele tinha que ter a força de vontade para todo dia sair em busca de alimento. E aí que entrava a dopamina. Então, ele tinha que buscar o alimento e, ao buscar o alimento, aumentar essa força de vontade para conseguir, por exemplo, subir numa árvore e pegar um fruto, né? Então, ele já antecipava, ó, se eu subir na árvore, eu logo já pego o fruto. Nesses momentos é que se dava o pico de dopamina. Hoje, qual que é o problema? A gente tem esses picos continuamente e o problema o que é? Quando depois do pico, a gente tem o crash. Diminui muito esse nível de dopamina, onde a gente começa a ter o tédio e a dor gerada pela dopamina. Então, eu busco mais daquela mesma atividade, tentando reproduzir aquele pico inicial de dopamina. E aí está o risco dos vícios alimentares, riscos em eletrônicos e agora nos jogos de azar também. Então, eu tinha falado para vocês a respeito do estresse, né? Então, o estresse também é algo natural, é algo salutar, é algo bom para o organismo. Por quê? O estresse vai dando um repertório, vai permitindo com que o indivíduo vá aprendendo com as circunstâncias que causam frustração, com situações até de medo. Então, o estresse ele surge ali no processo evolutivo para quê? Para que o indivíduo consiga se preservar, consiga sobreviver a uma determinada ameaça. O problema não é o estresse, o problema é o evento que está ocasionando estresse por um longo período de tempo que vai resultar no estresse crônico, até em cima de burnout, hoje no mundo do trabalho. Então, o estresse começa onde? Né? No famoso eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Então, o que acontece? A amígdala é uma estrutura ali dentro do nosso cérebro, né? A gente sempre lembra que não são as amígdalas da garganta, as tonsilas palatinas, né? Denominadas dessa forma hoje, mas são as amígdalas cerebrares que estão lá dentro do nosso cérebro, na parte medial
abaixo aqui do córtex temporal. O que as amígdalas fazem? Elas estão o tempo todo vasculhando através dos sinais que chegam para ela, através principalmente do tato e da visão, o que está acontecendo no ambiente. Aquilo que ela detecta como ameaça, ela direciona então para o hipotálamo. Ó, a gente está correndo risco, isso aqui está perigoso. O hipotálamo, por sua vez, vai fazer o quê? Vai mandar, então, a hipófise, através do hormônio liberador de corticotropina, para que a hipófise produza o hormônio adrenocorticotrófico. Então, olha lá. A amígdala ativou o hipotálamo vai ativar a hipófise, por sua vez, vai mandar uma descarga hormonal via corrente sanguínea, que vai chegar lá nas adrenais, que são aquelas estruturas que fazem parte do sistema endócrino, estão acima dos nossos rins. Por fim, essas adrenais, exatamente o córtex adrenal, vai liberar, então, o cortisol na corrente sanguínea e aí ele vai ter todos os efeitos que a gente conhece do estresse. Além do corticóide, a gente tem uma grande liberação, então, de adrenalina. Vamos lá. Quais são as consequências do estresse crônico? Quando aquele eixo, ao invés dele ficar ativo por um pouco tempo, ele fica ativo por meses, por anos até. Já se fala hoje em síndrome do estresse, porque o estresse acaba resultando em várias outras doenças metabólicas. Na saúde mental, a gente vai ter um aumento de ansiedade, depressão, insônia, risco de transtornos mentais e emocionais, tá? Na cognição, prejuízo de memória, atenção, controle emocional, redução da neuroplasticidade, danos ao hipocampo e ao córtex pré-frontal. Ou seja, todas aquelas funções executivas que eu falei no início vão ser prejudicadas em virtude do estresse crônico. Por quê? O excesso do cortisol vai atuar, então, tanto no córtex pré-frontal, como também no hipocampo, que está relacionado lá com a produção das nossas memórias, danificando essas estruturas. Então, o que acontece? O principal formador, produtor daqueles neurotransmissores principais que agem em todo o sistema nervoso, o GABA e o glutamato, é justamente o hipocampo. Quando eu tenho excesso de cortisol, e porque o hipocampo ele tem muitos receptores de cortisol, impedem a liberação e a efetivação do que? Do glutamato. Aí o que acontece? A gente não consegue inibir essas sinapses e o hipocampo não vai conseguir funcionar direito, a gente vai ter morte celular do hipocampo, pior, a gente vai reduzir aquela neurogênese também do hipocampo e vai impossibilitar com que as aprendizagens, com que as memórias de curta duração se transformem em longa duração, que é o que o hipocampo faz. Então fica muito mais difícil aprender qualquer coisa dentro de um processo de estresse crônico. E é por isso que vai levar então também a ansiedade, a depressão e a insônia, porque eu estou desregulando toda essa cascata ali neuroquímica que a gente tem no nosso sistema nervoso. Desempenho e produtividade. Então se uma pessoa não consegue manter o foco, tá lá com todas aquelas funções executivas de casa, ela também não vai ser produtiva. Vai diminuir a produtividade, vai ser mais difícil também ela ter uma tomada de decisão, porque ela não consegue fazer nenhum planejamento anterior para isso. Vai aumentar os erros e a procrastinação. Procrastinação tem a ver com o quê? A gente está adiando sempre uma determinada tarefa. Por que a gente está adiando uma tarefa? Porque aquilo é entendido como uma ameaça pelo sistema nervoso. É isso. Então, o cérebro, ao entender que aquilo é uma ameaça, ele, junto aí com o nosso córtex pré-frontal, vai dar 1001 desculpas para que a gente não faça o que a gente tem que fazer. Por quê? No estresse crônico, o corpo está entendendo que ele está o tempo todo sobre uma emergência. E numa emergência, todo o restante tem que ser deixado para depois. No corpo físico, a gente vai ter problemas cardiovasculares, porque o cortisol, dentro do sistema luto e fuga, que é ali do estresse, ele vai deixar o sangue mais espesso, mais propenso, então, aos problemas realmente envolvidos com infarto, com embolias, entre outros. Vai diminuir a imunidade, o cortisol, ele interfere nos processos dos leucócitos e principalmente das células T, ele não deixa que haja essa produção dessas células imunes, e maior propensão, então, a doenças inflamatórias. Tá?
E agora a gente chegou então no que eu estava falando para vocês, que é os tipos de memória. Depende de autor para autor. Cada autor ele vai trazer uma determinada classificação de memórias, tá? Aqui eu pontuei algumas pra gente. A sensorial, que é imediata e dura poucos segundos, é aquilo que o nosso corpo está recebendo do ambiente o tempo todo. A de curto prazo, ali eu coloquei poucos minutos, mas tem autores que vão colocar essa memória de curto prazo um pouquinho mais extensa, até 3, 6 horas, tá? Então, por isso que é importante quando a gente aprende um conteúdo novo, a gente rever esse conteúdo no mesmo dia, para já mostrar para o nosso sistema nervoso que esse conteúdo tem importância, tem significado, tem saliência, para que ele seja armazenado, então, na memória daí de longo prazo. E a memória de longo prazo, então, a gente divide ela em explícita e implícita, né? Explícita é aquilo que eu consigo, de fato, descrever o que está acontecendo, e implícita tem a ver com hábitos e emoções. Muitas das implícitas, num determinado momento, eram explícitas. Por exemplo, dirigir. Né, para a gente, quando está aprendendo a dirigir, num determinado momento, antes desse processo todo automatizado, a gente fica o tempo todo, eu faço isso, depois faço aquilo, tal. E aqui nas implícitas também tem muitas das questões emocionais, né? Então a gente sente, muitas vezes não consegue explicar o que aconteceu, como ocorreu esse sentimento, né? Aquela emoção. Consolidação da memória ocorre principalmente no sono. É muito, 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 muito importante que a gente durma e tenha um sono de qualidade. Não dormir no adulto cerca de 7 a 9 horas por noite, ou ter o sono interrompido várias vezes à noite, vai prejudicar, além da memória, toda uma circuitaria ali do nosso sistema nervoso, e no outro dia a gente vai estar cansado, estressado, irritado. Então, coisas que muitas vezes não te incomodam, né, no dia que você está bem, que você dormiu bem, vão te incomodar no dia que você não conseguiu descansar de fato. Vai aumentar a tua ansiedade também, a tua propensão a ficar mais estressado. Foco e atenção. Então, quanto mais a gente manter exercícios, praticar exercícios para a gente melhorar esse foco atencional, melhor também vai ser a nossa memória. E evitar ser multitarefas. Então, a verdade é que assim, a gente não consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. A gente fica alternando a nossa atenção entre essas várias atividades que a gente está executando. E muitas das vezes a gente não vai conseguir executar elas da melhor forma possível. Então, o ideal é o quê? Começar uma tarefa, né, ir para o meio, o fim dela, sem pular para a seguinte. Então, só mostrando aqui as regiões para vocês. Então, essa parte mais clarinha aqui é o nosso telencéfalo, é o nosso cérebro, né? Dentro do cérebro, a gente vai ter uma estrutura chamada diencéfalo. Dentro do diencéfalo, a gente tem o tálamo, o hipotálamo e o epitálamo. O tálamo é essa parte aqui, ó. Eu tenho vários centros, várias vias nervosas que vêm tanto aqui da medula, do tronco cerebral, quanto aqui do tórax também. Então, ele é formado por muitos feixes de axônios, tá? Essa parte em vermelhinho aqui, então, é o nosso hipotálamo. O hipotálamo, a gente fala que ele é o grande mestre do sistema nervoso, por quê? O hipotálamo, ele controla tanto o sistema endócrino, através ali da hipófise, como também controla o sistema autônomo, tá? O sistema simpático e parasimpático do nosso corpo. E na frente aqui, então, do hipotálamo, a gente tem a amígdala. Então, aquilo que eu tinha falado para vocês. O hipotálamo, a função dele é o tempo todo estar avaliando o que está acontecendo no organismo, se as concentrações de água estão ideais, se a pressão está ok, se está na hora de dormir, se a gente está com fome, né? Então, essas funções fisiológicas básicas. E ele é o centro também da via mesolímbica, da via das nossas emoções. Ele está bem ali no centro, controlando também essa parte emocional. E a amígdala, então, ela é responsável por estar o tempo todo avaliando o que tem valência, o que não tem valência emocional e repassando essas informações para o hipotálamo. O hipocampo, por sua vez, ele vai armazenar as memórias. Quanto mais emoção tiver carregado um determinado evento, mais a propensão dela ser armazenada para sempre, que a gente nunca mais esqueça. Então, tem muito a ver, principalmente, com a memória bibliográfica, né? Então, tem muitas coisas na nossa vida que a gente vai esquecendo. Por exemplo, que a gente comeu há 4 dias atrás. Talvez a gente não lembra exatamente o que tinha ali nas nossas refeições. Mas, com certeza, a gente lembra a primeira vez que caiu um dente,
quando foi a primeira vez que a gente quebrou algum membro, por exemplo. As pessoas são casadas no dia do casamento delas, porque são eventos que são muito carregados emocionalmente, e isso favorece a memória de longo prazo, tá? Mas e as emoções, né? O que são as emoções? A gente sabe hoje que só o quociente de inteligência, o QI, não basta, né? É muito importante que as pessoas desenvolvam as suas inteligências emocionais. E aí, primeiro, a gente tem que entender o que é emoção. Então, a emoção, ela não é a nossa inimiga, elas são programas, tá? Pré-formatados ali evolutivamente. Para quê? Porque a gente possa dar uma resposta eficiente para aquilo que está acontecendo no ambiente. O problema não é a emoção. O problema é a forma como a gente reage à emoção. E para a gente melhorar, então, a forma como a gente reage à emoção, a gente tem que aprender o que a gente sente quando a gente sente. Quais são os gatilhos? Quando a gente fica irritado? O que acontece no ambiente? O que as pessoas, né, chegam até nós fazem que acabam mexendo de tal forma que nos deixam irritados. É a raiva, né? Quando a gente sente raiva, o que acontece? Então, quanto mais a gente tiver esse autoconhecimento, melhor vai ser também o gerenciamento. Melhor eu vou conseguir modular as minhas respostas emocionais. Então, elas são universais, instintivas, surgem antes da reflexão. Porque se for para o sistema passar por todo aquele processo que eu mostrei para vocês, né, das funções executivas, pensando ali na questão de vida ou morte, você morre, né? Não dá tempo de ficar pensando muito. Por isso que existe o processo emocional, porque o teu corpo reage, de fato, a uma determinada situação sem reflexão. Então, dentro dos milissegundos que antecede realmente a resposta emocional no sentido de comportamento, aí é o tempo de parada e de pensar como a gente vai reagir. E até essa outra reanálise depois que a ação foi tomada para verificar dentro lá do monitoramento se foi adequada para aquele contexto ou não, e para que a gente possa depois atuar de uma forma diferenciada dentro de uma situação semelhante. Então, as emoções é a parte fisiológica, essa parte a gente não tem controle, e os sentimentos é aquilo que eu entendo. Aconteceu alguma coisa comigo, o que foi que aconteceu? Quando eu denomino, quando eu percebo, aí eu tenho um sentimento. Aqui no exemplo prático, né, eu trouxe que seria o quê? Você teve um susto inesperado. Então, o teu corpo reagiu a isso, reagiu lá daquele sistema de estresse com medo, né, tentando se retrair. Aí você percebe, era só o gato, né, que acabou resbalando em mim, aí você se sente aliviado, até ri, porque foi um susto, digamos assim, à toa. Muito bem. E aí, como que o cérebro sente, né? Então, a gente tem o nosso sistema límbico, lá dentro do diencéfalo, mas todo o cérebro tem componentes emocionais, inclusive ali o córtex pré-frontal. Mas a principal estrutura, quando a gente fala a respeito de sistema de recompensa e motivação, de correr atrás, de tentar manter, né, a vida dentro daquilo que você programou, a gente está falando do núcleo accumbens, tá? Que vai processar, então, essas questões de recompensa e prazeres, enviando para o pré-frontal e esse, de novo, para o sistema límbico, né? Dentro de uma via de feedback. Então, o corpo entende que aquela ação foi salutar, foi importante, foi legal, então vamos repetir aquilo, né? É nesse sentido. Se foi bom, a gente tenta repetir. Qual que é, então, o problema que eu te falar para vocês a respeito da dopamina, né? Que pode levar a vícios, procrastinação e a falta de esforço. Quando a gente tem muitos picos de dopamina, ao invés do corpo criar lá dentro do nosso sistema nervoso, dentro dos neurônios, número maior de receptores de dopamina, acontece justamente o inverso. O corpo começa a diminuir os receptores de dopamina. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que a cada pico eu vou precisar de uma quantidade maior de dopamina para sentir de novo aquele mesmo pico, porque eu tenho pico e aí a dopamina despenca, né? Tem o crash de dopamina. O corpo não consegue manter por muito tempo essa produção dessa forma. Então, o que ele faz? Ele reduz os receptores. Aqui, quando ele reduz os receptores, aí a pessoa pode chegar até os estados realmente de anedonia, de apatia, de não querer realmente fazer nada, né? Tudo é um tédio, né? Não tem força de vontade para nada, mas foi em virtude desse uso dopaminérgico errado, tá? Então, o importante da dopamina
Como ela é da motivação, da garra, para a gente de fato conseguir executar as nossas atividades, é não colocar a liberação da dopamina no resultado final, mas no segmento desse resultado. Então, dentro lá da mentalidade de crescimento, é ver que através do meu esforço diário, toda vez que eu me proponho a fazer uma coisa e de fato eu estou a caminho, estou fazendo ela, isso por si só já é um ganho, já é uma recompensa, porque eu estou conseguindo me manter dentro do meu propósito, dentro da atividade a qual eu me propus fazer. E aí o teu corpo começa esse sistema a modular e trabalhar diferente com a dopamina. Então, observem que valência de dopamina depende aonde o indivíduo, está jogando a sua dopamina. Percebem que é uma questão realmente de escolha? Conforme a gente consegue mudar esse nosso mindset, a gente consegue modular, né, essas funções também. De início não é fácil, é difícil, muita gente tem que fazer realmente todo um processo de higiene, de limpeza, né, de excesso de dopamina que nós temos no nosso cotidiano, mas é possível e é extremamente salutar. Então, valorizar as suas vitórias diárias. Puxa, hoje eu consegui fazer tal atividade e até mais uma terceira que eu nem estava esperando, né? Dê realmente parabéns para você por isso, né? Essas pequenas vitórias diárias. Toda dieta, consegui resistir lá à sessão de doces do buffet. Dê parabéns para você, né? Porque o cérebro ele não consegue trabalhar, gente, quando eu tenho metas de muito longo prazo. O cérebro sempre vai buscar a sua satisfação imediata. Eu quero esse prazer agora, porque esse prazer tá agora, né? Entre eu esperar eu ter lá a minha perca de 10, 15 quilos, que vai levar um ano e meio, e eu poder consumir meu doce que tá aqui na minha frente, o cérebro vai ser muito tentado a consumir o doce aqui na frente. Então, se a gente não for mostrando para ele o quanto é legal, sim, praticar os exercícios, mesmo que a gente não tenha muita vontade, qual é o ganho que eu estou tendo com isso, nessa autoconversa realmente e na prática, a gente vai perder para esse sistema. Entende? Então, a gente tem que fazer todo esse autogerenciamento e esse trabalho conosco mesmo. E aí a gente vai para a parte, então, dos relacionamentos. Então, como eu citei para vocês aquele estudo de Harvard, o ser humano é um ser social, tá? O que eu quero dizer com isso? Tem estudos onde indivíduos jovens, tá? Quando negligenciados lá na primeira infância, desenvolve uma série de distúrbios neurocognitivos, até distúrbios realmente de desenvolvimento de crescimento, tá? Orgânico, inclusive. Por quê? Nós precisamos da relação de contato com cuidadores. E depois disso, manter vínculos afetivos. Dentro do nosso processo evolutivo, as relações com os nossos pares foi colocado em alta escala ali de priorização. Para quê? Para produção, para suporte, porque era mais fácil conseguir um objetivo quando a gente tinha mais indivíduos do mesmo grupo que estavam também dispostos a contribuir e ir atrás desse objetivo. Dentro do isolamento social, a gente vai ter as mesmas perdas neurológicas que eu mostrei para vocês ali anteriormente do estresse. Ficar em isolamento, não ter contato com outros indivíduos realmente vai reduzir a nossa capacidade de repertório social, né? A gente só consegue aprender a agir como ser humano e dentro de relações sociais, estando de fato interagindo dentro de relações sociais. E elas são extremamente salutares para o bom desenvolvimento nosso neurocognitivo e para a manutenção de uma longevidade saudável. Tá? A questão não é só ficar velhinho, né? A questão é como que a gente pode chegar da melhor forma possível também a essa terceira idade. Então, a gente tem a ocitocina, que ela é liberada em situações de afeto, confiança, conexão e social e vai estimular comportamentos empáticos, generosos e protetores. Vai reduzir o estresse, o medo e a hostilidade. O que é importante eu mencionar aqui também para vocês? Então, dentro lá do estresse, ele seria o nosso sistema reativo frente às situações.
Um outro sistema que nós temos é o sistema responsivo, onde eu consigo ponderar melhor situações e uma mesma situação que pode ser, em um determinado momento, ser considerado um estresse absoluto, né, um perigo emergencial, dentro do sistema responsivo, não. Você consegue lidar de uma forma melhor com ele. E tem muito a ver com esses aspectos aqui sociais. Quando eu desenvolvo melhor a minha empatia, a generosidade, quando a gente para de reclamar, quando a gente para com as ruminações, o excesso de reclamação, o excesso de ruminação também reduz o córtex pré-frontal e também reduz o hipocampo. Tá? Então, mostrando que ter uma visão mais otimista sobre a vida, mais empática também, quando eu consigo me relacionar com o outro, tentando de fato estar ali dentro das situações do outro, né, nessa interconexão, me proporciona então esses benefícios aqui da ocitocina e a generosidade. Quando nós praticamos atos de bondade, de fato, sem esperar nada em troca, a gente consegue aquela liberação também de dopamina, mas não daquela forma fásica, né, do vício que é ruim, mas de uma forma modal, em cascatas por todo o sistema nervoso central, que vai além da dopamina também liberar a serotonina, que vai me dar um bem-estar geral. Então, mostrando qual a importância dessas relações. Tá? Por fim, então, como que a gente regula, né, as nossas emoções? A gente tem que, primeiro de tudo, ter autoconhecimento, né? Você tem que começar a realmente ponderar, pensar, meditar o que você gosta, o que você não gosta, né? Qual é a sua visão de mundo e como você pode ampliar a sua visão de mundo, tá? Então, ali, trabalhar melhor realmente com as suas funções executivas, com o teu córtex pré-frontal, reduzir impulsividade, né? Esse sistema responsivo, né? Eu estou toda hora me sentindo atacado e contra-atacando, tentar ponderar melhor isso. Na autorregulação, a gente, então, ter um controle melhor sobre os nossos comportamentos e emoções. Tem uma chave que se chama observado e observador. Então, o que é isso? É dentro das situações cotidianas, depois que passar, você tentar se colocar como alguém que observa fora da situação e avaliar de fato as suas reações. Será que aquilo que eu falei foi adequado? Será que a forma como reagi àquela situação foi adequada, não foi exagerada? Para quê? Para que no próximo evento a gente consiga, então, reagir de uma forma melhor. Aqui as técnicas para desenvolver tem a respiração e relaxamento. A gente sabe que principalmente através do 10º par do sistema nervoso central, que é o nervo vago, a gente consegue regular muito, muito, muito a questão do nosso sistema autônomo, né? Sistema simpático e parasimpático, e se dá muito pela respiração. Dentro da respiração, nós temos lá no tronco encefálico áreas que vão mostrar para esse córtex junto lá de uma outra forma, sem ser lá todo aquele processo da amígdala, tá? Que tá tudo bem, né? Que a gente tá bem, a gente tá confortável, estamos seguros, então por isso de realmente exercícios respiratórios profundos, tá? E que vai permitir muito a gente estar no aqui e no agora, né? Um outro problema que a gente tem, toda vez que a gente fica muito no passado, muito no futuro, a gente vai criando processos ansiosos e também depressivos, porque a gente não consegue focar no que precisa no aqui e no agora, né? Justamente por toda aquela questão do estresse, do medo, da raiva. Então, a meditação nessa questão também. E questionar os nossos pensamentos, né? Será que os nossos pensamentos são verdadeiros o tempo todo? Se questione. Será que a forma como eu estou avaliando uma determinada situação está correta mesmo? Será que não tem uma outra forma de eu pensar? Sabe aquelas questões? Nunca nada dá certo comigo. Eu sou azarado mesmo. É sempre assim. Será? Será que é sempre assim mesmo como você? Tentar modular melhor isso e construir pensamentos mais positivos que vão gerar emoções mais positivas também. E ter pausas conscientes para autocuidar. Também não é só fazer, ser só um fazedor. A gente tem que ter momentos de recolhimento, tem que ter momentos de pausa, até para que todo esse sistema consiga de fato se reajustar e ser melhorado. Tá?
Por fim, então, o que eu queria mostrar para vocês? Para eu ser resiliente, para eu conseguir melhor me enquadrar, encarar, trabalhar com todas as questões desse mundo bunny, esse mundo que é frágil, que é ansioso, que é imprevisível, eu tenho que estar com as minhas estruturas mentais fortalecidas, saudáveis. Então, as funções executivas nos ajudam a organizar pensamentos, controlar emoções, tomar decisões mais conscientes, sair do modo automático. Sempre questione. E aqui, quando eu falo questionar, não é somente se questionar. A importância da aprendizagem é eu realmente discutir com aquilo que estão me passando, né? Desde uma notícia de jornal. O que essa notícia está me levando a pensar? Por que querem me levar a pensar por esse caminho? E até se essa notícia é verdadeira ou não, né? Estamos aí em épocas de fake news, então sempre questionar as fontes de fato e buscar a origem, né, dessas informações e colocar até outros autores para discutir, ver diversos pontos de vista, que é o risco que nós corremos com as questões das redes sociais. O algoritmo só nos entrega aquilo que ele entende que para nós é o que a gente gosta, aquilo que a gente percebe, e aí a gente para de ter um senso crítico maior a respeito das nossas percepções. A gente fica sempre avaliando as situações da mesma forma através de vieses mais restritos, e aí a minha flexibilidade cognitiva diminui, eu começo a ter um endurecimento cognitivo. Eu cristalizo as minhas opiniões e opções e formas de agir, né? Então, quando aparecem problemas novos, eu não sei como reagir. Por quê? Porque é sempre aquela mesma forma. E diminui também minha capacidade de reação frente às frustrações, daquilo que não dá certo. Então, a neuroplasticidade que vai permitir que o cérebro vá se adaptando e aprendendo ao longo da vida. Emoções, memória e estresse estão interligados, né? É muito importante essa autorregulação. É um termo muito chave, tá? Para a nossa saúde, o nosso bem-estar. Pequenas ações, então, como respirar fundo, dormir bem, movimentar o corpo, fazer exercício físico, né? Mostrar para o teu cérebro que exercício físico é importante, né? Que a gente trata realmente como um tratamento, é remédio. Preciso fazer ali para manter a minha saúde. E tudo começa como a gente se percebe, né? Entender de fato esse cérebro. É muito importante que a gente aprenda realmente como o nosso organismo funciona, porque quanto mais a gente aprendeu como o nosso organismo funciona, aquilo também que é mais funcional individualmente, né? Porque tem muitas questões aqui que são extremamente subjetivas, melhor a gente vai conseguir lidar, desenvolver, né, cortar as arestas, modular para que a gente se torne de fato a nossa melhor versão. O seu cérebro aprende com o que você vive. O que você vive depende do que você escolhe. Os nossos aprendizados só fazem sentido se de fato eles estão dentro da gente. Então, a gente tem uma tendência hoje a acreditar, né? Mas para que eu vou estudar? Para que eu vou aprender? Tá tudo na internet, tá tudo, né? Agora em inteligências artificiais, em muitos aplicativos, em muitas plataformas de busca. E aí é que tá. O conhecimento só faz diferença na tua vida, na minha vida, se ele está incorporado, se ele se torna carne da nossa carne. Cada memória, cada aprendizado é uma proteína que o teu sistema gerou e consolidou nas diversas áreas do teu córtex, né, do nosso córtex. Por isso que é importante a aprendizagem, vai aumentando o nosso repertório, principalmente em termos de vocabulário. Muito da memória da aprendizagem tem a ver com linguagem. Quanto maior o nosso vocabulário, maior vai ser a nossa capacidade de compreensão e de fazer todos aqueles processos que eu mostrei aqui agora, né? De toda essa modulação. Eu espero que nesse breve mini curso eu tenha no mínimo deixado um gostinho para vocês e querer saber mais e de mostrar que sim, somos autorresponsáveis pelo nosso gerenciamento e por muito que acontece na nossa vida. A gente sabe que também as funções ali executivas vão depender muito do contexto socioeconômico, cultural, onde nós nos envolvemos. Mas tem toda uma outra grande parte que depende muito das nossas opções, das nossas escolhas. Um abraço, até a próxima!